Tá, joia. Então, gente, boa noite. Vão chegando aos pouquinhos. Enquanto as pessoas vão chegando, eu queria começar. O Vlad já me conhece há muitos anos, né, Vlad? A gente vai junto. A gente combinou, tô lá embaixo, a gente reencarna, a gente vai se dando apoio, assim, em alguns momentos. Desde a evangelização a gente se conhece, nessa encarnação, né? Tipo, 7 anos de idade, coisa assim. E eu queria muito agradecer esse convite, que me aqueceu muito o coração, eu fiquei muito feliz, porque tudo que nos recorda boas lembranças, né? Coisas que nos constituíram como pessoas que nos partilharam a vida, assim, no que constitui a gente hoje, é de uma alegria muito grande. E o que é uma honra de você estar hoje falando para corações queridos que fizeram parte da nossa vida, direto ou indiretamente. Está aí a Dulce, lindeza, pessoas que já estão caminhando já há muitos anos. Dulce também me conhece desde de milênios, assim, né? Aquelas mães de evangelização que partilham a maternidade. Simone. E eu gostaria de agradecer também o Rodrigo, porque agora foi meu suporte, né? Minha ajuda tecnológica, o problema da BIOS, a pessoinha ignorante operando o sistema. Mas agradecer muito. E aí, o meu estilo de conduzir as coisas, a gente precisa fazer as coisas do jeito que a gente fica feliz, né? Do jeito que a nossa alma cante, que a gente consiga colocar o nosso melhor. O meu melhor, ele se apresenta de uns jeitos um pouco diferentes. Eu sou psicóloga, eu sou cantora. Então, tem certos jeitos que já são, o Vlad já me conhece há muito tempo, que já são meu jeito de fazer as coisas. Então, não se espantem se a gente precisar cantar, se eu chamar vocês para poderem se ver, se olharem, né, em algum momento. Para que a gente possa se conectar. Porque essa é a essência do tema que a gente vai falar hoje, gestação, conexão, né? E não só conexão da família, né? Do pai, a mãe, o reencarnante, a criança que está vendo, crianças, mas a conexão de cada uma dessas pessoas consigo mesma, e, portanto, com Deus também. Porque essa é a base primeira. Quando a gente se conecta, a gente consegue se conectar com o outro. Então, eu vou fazer uma proposta um pouco ousada para vocês. Vamos ver a ousadia. Vocês são muito tímidos? Estou vendo aí que o pessoal parece ser um pouquinho tímido. Eu quero que vocês inspirem profundamente. Isso é um exercício de yoga, um exercício de respiração, né? A gente já sabe que em neurociência, uma das formas da gente conseguir se centrar tem a ver com o nosso ritmo respiratório. Dependendo do jeito que você respira, se você está, por exemplo, numa crise de ansiedade, você agrava a crise de ansiedade. Então, eu quero que vocês experimentem. Primeiro, soltar todo o ar que está dentro do corpo, fazendo... deixar sair. Para poder esvaziar, que só o que está vazio consegue receber. Então, sopra o ar todo. Inspira devagarinho, até 3, assim, ó. Segura 3 e solta em 3. Vamos fazer mais uma vez? Inspira profundamente. Segura. E solta. Eu queria que vocês se recordassem dos corações que estão aqui presentes hoje conosco, porque vocês provavelmente se conhecem. Há quanto tempo vocês não se veem fisicamente, né? A vida às vezes joga para a gente coisas que são muito além do nosso controle. O controle é uma ilusão, mas que nos surpreendem assim, né? Essa situação, se a gente for listar todas as coisas que já aconteceram conosco de diferente, essa talvez seja a mais sem precedentes, né? O que a gente está vivendo agora. E, no entanto, cada um de nós que aqui estamos, escolhemos aqui estar nesse momento. Absorve isso um segundo. Você, pessoa para quem eu estou olhando, escolheu estar em 7 de outubro de 2020, no Brasil,
especificamente em Belo Horizonte, vivenciando esse momento de transição planetária no meio de uma pandemia de nível global. Como é que você se sente pensando sobre isso? Você pensa assim, nossa, como eu sou doido? Pessoa sem noção, como é que eu pude escolher estar aqui? Ou você sabe que existe alguma razão? Às vezes, racionalmente, a gente sabe, mas eu estou perguntando, como é que você se sente? E para conduzir vocês nesse lugar de sensação, eu queria começar com essa frase. Em algum momento ela deve aparecer. Se ela não aparecer, eu fecho aqui a transmissão e a gente vai continuando. É uma frase de uma querida amiga minha que se chama Eliette Parente, que fala assim: nós somos filhos de Deus perfeitos e nós nos encontramos no mundo debaixo da lei de amor. O que nos mantém aqui é a misericórdia divina. E muitas vezes, até pelo treino, né, e uma certa viciação de pensamento, que às vezes é necessária para nos disciplinar, mas acaba que vira um certo cacuete, que é muito comum entre nós espíritas da gente achar que a gente está aqui pagando dívida, acertando karma, né? Exonerando as nossas coisas. E a gente esquece que o mundo é um mundo de provas e expiações, não é só expiação. Tem a parte da prova, que é você oferir aquilo que você já adquiriu. Você tem que botar para funcionar. E aí, como é que você se sente nesse mundo? Você é um sujeito de sorte? Vocês já ouviram essa música? Eu vou conduzir com vocês uma experiência para vocês pensarem aí, através de uma música. Fechem os olhos e escutem como é que vocês se ouvem. O que que vocês escutam? Vocês escutam nessa letra que eu vou cantar, em que parte você se identifica? Em alguma parte você se sente travado? Pensa aí comigo. Com o olho fechado, respira fundo de novo, é para poder ajudar a ligar o nosso lobo pré-frontal, que é a área que a gente pensa. E a música é assim, ó. Essa música é você cantando para você. Aí você vê onde é que está a sua verdade aí. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, pois apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. Eu tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Diante disso, onde que você se localiza? Quem é você nessa história? Você se sente um sujeito de sorte de estar em 2020 no Brasil, no meio da pandemia de coronavírus? Pode ser verdadeiro. Quando a gente reconhece o que a gente sente, ajuda. E não tem problema se a gente achar que assim, onde é que eu fui amarrar minha jeguinha? Mas a pergunta que a gente vai fazer durante esse processo é: você é sujeito ou sujeitado na sua vida? E aí é que a gente vai entender como é que é o processo de uma gestação. O que é um bebê na gestação? Ele é um sujeito, ele é um sujeitado? Ele é absolutamente dependente de tudo? Ele tem alguma participação? Como é que isso funciona? E para a gente pensar sobre isso, eu convido vocês a pensarem sobre a vida antes da vida.
e a vida após a vida. Quando a gente desencarna, a colocação que eles fazem para a gente é como se a gente tivesse chegado no topo de uma montanha, a gente acabou de escalar um super vale, chegou no pico, desencarnou. Aí você olha para frente assim, ó, o que você enxerga? Um monte de outros picos para você chegar. Um monte de montanha. E aí, como você se sente? O que você acha que você vai sentir mais? É mais a caminhada que você fez ou você vai ver tudo que você ainda tem que caminhar? A espiritualidade coloca para a gente que diante da luz da verdade, o que acontece é que a gente fica renovado pela esperança e a gente já se apressa em elaborar uma jornada nova já diante de tudo que aconteceu, pensando inclusive nos obstáculos que a gente vai ter que transpor. Eu vou pedir para o Vlad e para o Rodrigo ir me avisando se está tudo ok nas apresentações, porque eu estou sem referência aqui. Tá tudo ok, Celinha. Maravilha. Agora, só sobre isso que você comentou agora. Bom, você estava falando, eu estava pensando aqui. Diga. Quando a gente já se elevou sobre um pico e começa a observar outros, certamente, apesar dos desafios ainda serem grandes, a gente consegue adquirir mais força, tem o conhecimento todo que vem por trás disso, né? E isso vai auxiliando, né? A fortaleza, a fé em Deus, acho que vai firmando mais. Porque a gente ainda é muito... a nossa fé ainda é muito fraca, né? Ela, como nós, é frágil. Ela titubeia, ela não está muito sólida ainda. Nos carece confiança. A gente tem até bastante vontade de acreditar, a gente faz uma força, mas a gente ainda está... Se eu fosse fazer uma comparação, como se fosse criança, criança funciona numa coisa que a gente chama de operatório concreto. Se você quer mostrar para ela algo, você só falar conceitualmente, ela não entende. Mas se você pegar, por exemplo, ensinar a contar 3 lápis e ajudar ela a sentir aquilo, trazer para o tangível, fica mais fácil. É meio tomé, sabe? Aí, a nossa fé, como nós, ela fragiliza às vezes, de vez em quando ela dá uma titubeada, né? E às vezes acontece conosco pequenos momentos assim de visualizar o mundo com um pouco de desespero. Só que a gente esquece que a gente nunca, nem no momento de mais profunda solidão a gente está só. O que acontece é que a gente está desconectado. Vocês lembram do André Luiz lá no nosso lar? Em hora nenhuma ele estava sozinho. Ele só não estava vendo o que estava acontecendo porque ele desconectou. Ele estava tão profundamente condoído da situação que ele não viu. No momento que ele conseguiu fincar o pé e conectar, que foi através de uma oração, né? E aí, oração é um recurso excelente, meditação, cada um do seu estilo, né? Tem gente que canta. Ele conseguiu ver a ajuda que estava ali disponível. A fonte de Deus, a fonte de amor divino, ela é inesgotável. Mas quando a gente está com sede, sentar, a gente pode sentar e esperar que a chuva caia e sacie a nossa sede. Mas se você mora em Belo Horizonte, especialmente nos dias de hoje, se você for esperar a chuva cair para você perder a sede, olha, meu amigo, corre o risco de você desencarnar antes de cair gota de chuva suficiente. Então, como é que a gente faz quando a gente está com sede? A gente pega nosso copo, vai até a fonte, enche e bebe. E é assim. A vida está disponível. O amor de Deus brota incessantemente. Só que a gente precisa esticar a mão para pegar. Meio parecido com a parábola do filho pródigo, né? E sempre nós vamos poder voltar. Deus não enjeita nenhum de seus filhos. Por mais que a gente, na nossa avaliação reduzida, ache que sim, né? E aí, como o Vlad falou ali, quando a gente desencarna, o que acontece? A gente teve na nossa vida uma série de coisas que é a nossa história, que são vícios da mente, alguns hábitos, né? O homem velho, que através da atitude vai produzir e sustentar desequilíbrio no perispírito. E isso marca, né? O nosso perispírito, todo mundo já sabe, todo mundo já estudou, o perispírito fica lá imprintado tudo que a gente fez, né? Tudo que a gente age está ali.
Isso se marca através da confrontação da minha ação com a lei divina. É ciência, né? Ciência divina. Fica num registro do perispírito, e aí quando você desencarna, quando você apresenta condições, depois de passar um certo tempo, ou se às vezes algum caso mais imediatamente, você vê a necessidade de restaurar aquilo. A gente sabe. Porque onde é que está a lei de Deus? Né? Então eu posso fazer de conta que não estou enxergando, mas não adianta. Dentro de mim eu sei. Em alguma hora, a luz da verdade brota e eu vou ter que me haver com aquilo. Essa é a vida antes da vida, que é após a vida e antes da vida. Então, antes de haver um reencarne, antes de haver um feto, um embrião, um bebê e tudo mais, existe um espírito que está olhando para a sua vida pregressa, essa sua história, para poder pensar como é que ele vai fazer para reencarnar. Isso dentro do princípio médico espírita é muito importante, para a gente poder começar a se entender enquanto sujeitos das nossas vidas, enquanto atores principais. E o bebê também é. São sujeitos, não sujeitados. Não tem coitado no mundo. Tá todo mundo ali fazendo o melhor que pode com o que tem, né? Aí, o que eu proponho? Que a gente comece a criar esse novo olhar. Sair dessa ideia de que a gente está só pagando, só restaurando e tá ali para oferir e começar a se libertar dessa coisa mosaica. Passou esse momento. A justiça existe, mas é ver a lei de amor para cobertá-la, né? Nem tudo é só sofrimento. Todo obstáculo que se coloca na nossa vida, ele é oportunidade de aprendizado. A vida é pedagógica. Ela não é... Ela é mais Piaget, que é um pedagogo, né? Do que Pinochet, que foi um ditador. Ela não vem com violência para nos ensinar, ela é didática, né? O tanto que a gente briga com ela que faz a lição ser um pouquinho mais dura. Então, qualquer obstáculo que nos coloca na frente é uma oportunidade de evolução, para a gente reconectar com Deus e com o nosso propósito, porque às vezes é só no mais profundo da nossa alma que a gente consegue olhar como o filho pródigo. Ele precisou tomar tudo que ele queria, viver tudo no mundo, sofrer um tiquinho, não foi suficiente, sofreu um pouco mais, não foi suficiente, ele chegou a comer com os porcos e ali ele entendeu. E na pequenez que ele se reconhece como filho miúdo, ele volta para o pai, pedindo colo, e o pai recebe ele como sempre foi. É isso que é a vida. A vida é a parábola do filho pródigo. Essa é a misericórdia divina. E quando a gente se reconecta, a gente volta para o pai e pede, e dá colo, e acolhe. Ele nos abunda dos recursos, ele começa a mostrar tudo que a gente já tem, porque é nosso, a gente já adquiriu coisa. Não tem prova maior do que a gente, né? E aí, então, quando o espírito vem reencarnar, ele não vem solto. Ele sabe de si, ele sabe, e o que nos move é a coragem e a esperança, não é o desespero. Mesmo o Segismundo lá nos momentos dele de dificuldade, quando ele deu uma titubeada, teve gente para falar, firma o pé, meu filho. A gente é corajoso. E o que é coragem? Coragem não é falta de medo, não. A coragem só existe porque o medo está ali. Porque senão seria uma ação qualquer na vida, né? A coragem é aquela que reconhece e nomeia o medo, dá a mão para ele e fala assim, o que você quer dizer para mim? Qual que é o risco que eu corro agora? Vamos junto? Com cautela? Isso é coragem. Não ter medo significa temeridade, e isso não é bom. Uma pessoa que não tem medo morre rápido, desencarna depressa, né? O medo nos mantém vivos. Então, não é deixar de sentir medo, mas olhar para o que ele quer dizer e pela coragem a gente reencarna. E é isso que nos move na reencarnação. A gente faz um planejamento, não é solto, né? No Livro dos Espíritos, muitas questões falando sobre isso, mas pergunta lá quando o espírito está desencarnado se ele tem consciência e tem previsão do que vai acontecer. E aí a espiritualidade é taxativa, ele escolhe as provas que ele deseja sofrer. E isso que é o livre-arbítrio. Ah, mas escolhe tudo, se eu estou andando, bato com o meu dedinho na quina do sofá, eu escolhi bater meu dedinho na quina do sofá? Não, eu sou uma pessoa desatenta, isso é uma história real, estou falando de mim, sou uma pessoa que sou meio desatenta, eu flutuo pela vida, então assim, se eu estou desatenta, uma hora eu posso bater o pé. Não é porque estava escrito lá que eu teria que no dia tal bater o pezinho e cortar o dedo, enfim.
Os detalhes, as minúcias, a espiritualidade fala que são consequências das circunstâncias da nossa vida, né? Na medida que a gente vai escolhendo, as coisas vão mudando, né? Mas os grandes acontecimentos, tudo que influencia diretamente no destino, e essas são as palavras que eles usam, está previsto. Então, cada coisa gigante está prevista. Então, uma pandemia, nascer numa pandemia é coisa pequena, é um detalhe tão pequeno de nós todos, dos nossos 7 bilhões? Não, né? Então, isso estava previsto. Nós viemos aqui porque nós tínhamos na alma amor de Deus e coragem para estar aqui. Trabalhadores da última hora, eles não têm problema. Vão trabalhar mais? Vamos trabalhar mais. E é isso que a gente escolheu. A gente escolheu um intensivo. Estamos aproveitando? Na ciência de que nada acontece sem que Deus permita, vamos pensar esse planejamento reencarnatório. A pergunta que eu faço para vocês assim é: como é que a gente nasce? Vocês já pararam para pensar, quando vocês eram criancinhas lá, como é que vocês perguntaram, como é que a gente nasce? Vocês já perguntaram isso para sua mãe, para o seu pai? Vocês lembram de fazer essa pergunta? Hoje em dia, para a gente é tão claro, a gente não lembra, né? Mas existe todo um processo. E existe um planejamento muito longo. É muita minúcia que se dá, né? Aí, eu vou contar para vocês a historinha do nascimento de uma pessoa. Essa historinha, como eu estou contando de vocês já decidiram se vocês são sujeitos de sorte, são sujeitados? Não precisa contar, não. Mas se quiser contar, pode falar. Porque vai ter a parte 2. Fechem os olhos. E escutem como é que vocês chegaram no mundo. Foi assim. Um dia um passarinho me contou como é que a gente nasce. Nossa, eu quase não acreditei. E em sua cantoria ele dizia que a gente crescia dentro da barriga da mamãe. E enquanto a semente floresce, papai cuidadoso acompanha o fruto que amadurece no ciclo perfeito da vida. Muita paciência para quem espera, calma e consciência para quem receberá joias raras de intenso brilho, filho. Não importa como a sua história se deu, essa é a sua história. Toda vida é resultante de um ato de amor. De qualquer maneira é. A vida é a expressão máxima do amor de Deus por cada um de nós. Tudo que te faz chegar ao mundo da maneira que você chega é a melhor maneira para te trazer ao mundo. Era o melhor para você. E estava lá no seu planejamento. Você, no alto do seu monte, depois que você foi fazer o seu planejamento espiritual, reencarnatório, o André Luiz traz para a gente lá do Instituto de Planejamento de Reencarnação, que trabalha com a biologia terrena, né? Ele narra algumas pessoas que vão passando com os pergaminhos debaixo do braço. Imagina a situação, parece que um filme de Matrix. Passando com os pergaminhos debaixo do braço, cheio de mapa genético. Naquela época, 1940 e bolinha, com Guaraná de rolha, ele já estava falando de mapa genético, genoma, não com esses nomes, mas era isso que ele estava falando. Você vai pegar os livros do André Luiz, é eita atrás de eita com essas coisas de ciência, né? E aí ele fala dos espíritos reencarnantes passando com o seu mapinha debaixo do braço, entrando no Instituto de Reencarnação para poder planejar. De ordinário, como diria o Espírito da Verdade, em geral, os espíritos escolhem e participam ativamente da forma como eles vão nascer. Reencarnação compulsória não é norma, não é o mais comum. Acontece? Acontece, mas é mais raro. A maioria das vezes, as pessoas participam, né? E mesmo se você pensar numa reencarnação compulsória, qual foi a participação daquela pessoa naquilo? As escolhas que ela fez que foram desencadear, desembocar na situação. Enfim,
dentro da perspectiva médico, psico, espiritual, a gente entende o perispírito, nós que já, né, desde a evangelização estudando, ele é um modelo organizador biológico. O que isso quer dizer? No perispírito está marcado tudo que meu corpo físico vai precisar de tendência para poder viver nessa reencarnação. Algum tipo biótipo físico, cor do cabelo, cor do olho, tendências de desenvolver algum tipo de doença, tudo isso vai estar lá no perispírito, né? Então, o perispírito, ele funciona como se fosse como se fosse um mapa mesmo, aquelas coisinhas de furar, estêncil, minha mãe pinta, como se fosse um estêncil, para poder marcar o que precisa tirar. E de onde que vai tirar? Na hora que for pegar com os pais, né? A nossa base é tirar dos nossos pais. O que a gente é metade de um, metade de outro, conduzindo. Quem conduz a formação desse corpo é o espírito reencarnante. Portanto, tudo que tem a ver com, em geral, uma formação genética, intercorrências durante o processo da gestação com o corpo do embrião, bebê, feto, enfim, do reencarnante, ele conduz. Porque desde o momento antes da concepção, ele já está ali atuando. Ele é sujeito. Os pais também são, nós já vamos falar sobre isso. Mas o corpo, o molde é o que está reencarnando. E aí, diante disso, o corpo dos pais, a parte mais densa, a parte material, que você vai pegar o material genético de um de outro, vem dos pais. Mas a gente vai herdar dos nossos pais tendências, não características fechadas, né? E é importante a gente lembrar disso. A segunda parte do nosso planejamento reencarnatório, primeiro, o planejamento genético. A segunda coisa é a ambientação reencarnatória. Onde você vai nascer? Aí agora eu quero que vocês olhem para esse mapa aí. Olhem e se permitam sentir tudo que vocês estão sentindo nesse momento. Olha para o Brasil. Coração do mundo, pátria do evangelho. Que está passando pelo que está passando. Não é privilégio nosso. O mundo inteiro está assim, mas a gente tem uma história um pouco específica. Não raro, quando eu mostro, a gente fala assim, né? As pessoas vai olhando, o pessoal fala assim, gente, sério que fui eu que escolhi nascer aqui mesmo? Assim, fui eu que quis isso? E já tá caçando um jeito de sair correndo. Ó, como é que eu mudo pro Canadá? Fazer igual a Luísa, pro Canadá. E é válido. Não, ninguém vai te impedir se você se movimentar, porque nada impede. Se for algo que é absolutamente necessário para sua reencarnação, você permanecer aqui, te traz de volta. Eu, por exemplo, fui para Irlanda e voltei. Até hoje eu escuto as pessoas falando para mim assim, por que você voltou? Na época eu não sabia responder. Voltei de lá chorando. Quando eu cheguei aqui, eu entendi. Eu não conhecia meu marido ainda. E ele não ia parar na Irlanda, dificilmente. E minha missão, o meu trabalho comigo mesmo é aqui, nesse país. Porque provavelmente meu comprometimento tem a ver com aqui, né? Então, toda a ambientação reencarnatória, o país onde você nasce, o lugar onde você está, faz diferença. O hemisfério, o país, a língua que você fala, estado, município, tudo. Clima, você precisa saber o clima que você está. Porque, afinal de contas, as pessoas que reclamam do calor são diferentes das pessoas que reclamam do frio. Todo mundo tem uma vivência que é planejar. Aí eu pergunto para vocês assim, vocês olham para o Brasil, vocês se sentem menos ou mais? Vocês se sentem na falta ou na abundância? Vocês se sentem na expiação ou na oportunidade? E a gente ser honesto com a gente ajuda a gente a parear, porque primeiro você precisa olhar e falar, não, é assim mesmo, eu tenho uma certa birra, eu tô brigada com o Brasil. E esquece que a gente é parte ativa da formação da psicosfera, inclusive política do país. Todos nós. Independente de para quem a gente olha, o que a gente se identifica, o que o Brasil é o que nós somos. Talvez a gente não demonstre, mas a nossa sombra. O Brasil não nos desrepresenta, ele nos representa. A gente contribui para o que o Brasil é. Né? Porque não existe no mundo ninguém fora do seu lugar. O Brasil não é uma entidade separada da gente, ele é o que seu povo é. Nós todos mesmo, cada um.
Inclusive aquele que você mais execra. Todos somos partes disso. E isso é pra gente, mais pra gente do que pra eles, né? Então, vamos lá. Planejamento genético, ambientação reencarnatória, e a gente vai entrar nos próximos. Vlad e Rodrigo, se vocês quiserem falar, não sei como é que vocês fazem, pode falar, tá? Eu não tenho problema nenhum. Se precisar, depois a gente volta, fala mais, faz parte 2, 3, enfim. Não tem problema não, sinta-se à vontade. Ô, Céu, Diga. eu estava vendo com uma pergunta, até passou um pouquinho, justamente foi do jeito que você falou, e agora vou fazer uma pergunta aqui que está dentro do seu tema e é muito interessante, porque eu penso que sim, só que eu queria ver a sua visão a respeito. Uhum. Que durante a nossa encarnação, a gente realmente vai somatizando o tempo inteiro, né? A gente pensa e joga para o corpo físico mesmo, as nossas sensações, os problemas e daí por diante. Você diria que desde a concepção a gente já começa a somatizar lá na formação do corpinho? Vou te voltar a pergunta, porque eu tenho a impressão que você sabe mesmo. O que você sente? Até devolveu a pergunta, né? Eu acho que não tem dúvidas, né, que isso acontece, né? Que é justamente o produto do pensamento ali do embrião, do embrião reencarnante, né? Tem espírito que interrompe ele mesmo a reencarnação. Uhum. Entra num estado de medo tal que ele mesmo sai fora. Medo. Acontece. Diga, o que tá falando? E o Vladimir? Vladimir. E o perispírito vai refletir, né? E o Vlad travou? Criou para si, né? Ô, Vlad, fala de novo que dá uma travada, tá? Isso. Melhorou? Pode falar. Sim. Pode falar. Ih, travou de novo, Céu. Acontece, gente. A gente é acostumado. Acontece ao vivo, todo mundo fisicamente presente, acontece mais ainda nessa sutileza que é a rede. Mas, Brad, escreve aí, não perde a pergunta, não. Assim que você conseguir voltar, fala com a gente no comentário. Tá bom? Eu ouvi uma voz lá no fundo, então eu ouço vozes. Então vamos lá. Tá joia. Pode dar. Tô te ouvindo. Era porque rete no corpo na hora com dificuldade isso tem a ver com influência e nossa provação. Deu uma picadinha. Você falou assim que o perispírito reflete o que ele está fazendo, ele tem influência, não sei se você está falando da influência do ambiente dos pais também. Mas sim, ele interfere a todo momento. Mas os pais também não são determinantes, eles são influentes, mas eles não são determinantes. E a gente vai falar sobre isso. Eles fazem parte, grandemente, mas não são eles que determinam. Porque tem gente que, a despeito de todas as dificuldades que um pai possa apresentar, ainda assim nasce. Você já viu situações assim, né? E tem gente que, com todas as situações que os pais se organizam, não nasce. Assim. Então, tem mais coisa envolvida, mas tem sim muita influência do pai e da mãe. Muito. Eles sustentam, né? Não só fisicamente, mas sustentam mentalmente, espiritualmente, de alguma maneira. Mas quem precisa, às vezes, é protegido. A gente tem na literatura, no Entre a Terra e o Céu, se eu não me engano, de um reencarnante que foi... Eu esqueci o nome dele. É muito nome, eu vou me perder nos nomes. Mas que a mãe dele, ele tinha uma programação que ele ia reencarnar, e a mãe dele, ela estava muito perdida num comprometimento com o sexo, né? E ela estava muito aprofundada nessa viciação e vivendo isso intensamente, assim. Ela engravidou, não tentou tirar, mas ela continuava vivendo a vida normalmente. E aí, só que ela, tipo assim, tudo que ela fazia comprometia grandemente esse espírito que estava ali. E aí, por mérito dele,
por uma questão desse espírito que, né, pro bebê, ele enquanto o bebê não sofrer, a espiritualidade tirou. E aí, quando nasceu natimorto, porque o espírito já não estava lá. Estava só o corpo físico. Então, assim, misericórdia, ela gira em todos os lugares, como o livre-arbítrio, né? A gente está debaixo do mundo, a gente está no mundo debaixo de lei de amor, o que nos rege a misericórdia, nessa certeza, todo e qualquer obstáculo que se põe, tem um algo a nos ensinar. Porque às vezes a gente não aprende de cara, né? Aprendizado é lento. É uma coisa lenta, você precisa repetir. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não sou boa de números, de exatas, assim. Né? Então, eu preciso me dedicar, me esforçar mais, ler um pouquinho mais. Então, é isso, a gente repete. Vai vendo e vendo de novo até entender, né? E aí, se você pensa assim, você ensina para o teu filho que ele não pode atravessar a rua sem a tua presença. Você ensina uma vez, ensina duas, ensina três. Na quarta, você já deixa ele lá, uma criança de 2 anos na beira da porta, confiante que ele não vai atravessar? A gente está sempre amparado. A gente não é mais tão criancinha assim, mas de vez em quando a gente dá uma atravessada de rua, assim, meio sem noção. Né? Depois do planejamento genético, o planejamento, ambientação geográfica, né, da reencarnação, a gente escolhe nossa profissão e nosso trabalho. Isso tem a ver com a forma de melhor aplicar as nossas possibilidades, campo de aprendizado, porque tem certas profissões que te propiciam burilar e trabalhar coisas muito específicas. Um exercício bem intensivo de comunidade, porque a gente é rede, a gente precisa entender como é que a gente se insere nesse mundo. E é uma possibilidade de servir à vida. E quando a gente serve a vida, a gente está conectado com a vida, está conectado com Deus, né? Nem sempre aquilo que nos traz o pão é necessariamente o nosso chamado de alma, né? Temos aí 2 exemplos. Paulo de Tarso e Jesus. Você nunca ouviu falar de tecelagem de Tarso, produção de redes? Nem nunca ouviram falar de móveis Nazaré Galileu, né? No entanto, era isso que era o ofício deles. Então, muitas vezes, o nosso ofício, o nosso chamado de alma, trabalham em paralelo. Às vezes coincide, né? E às vezes vai em paralelo. O Chico também trabalhava as duas coisas. Ele tinha uma vida dentro da missão espiritual dele e tinha um trabalho que ele fazia. Mas onde estiveres, o que fizeres, fazer com amor, né? E a última parte, que é agora para nós, né? Para fim do que a gente está pensando, talvez seja um pouco mais importante, é sobre a família e os relacionamentos. O que é, dentro da perspectiva de como a gente nasce no planejamento reencarnatório, a nossa família e os relacionamentos que a gente desenvolve na vida, principalmente a nossa família nuclear, de quem a gente é filho, e depois a família que a gente forma, com quem a gente encontra, escolhe para ser nosso parceiro, e os nossos filhos, e por aí vai, raramente também é imposição. Normalmente existe uma conversa, mesmo em histórias muito difíceis. Temos aí Segismundo para mostrar para gente, né? Que ele tinha uma história, se for pensar assim, forte, né? De assassinato, e, no entanto, eles tiveram ali a combinação entre os 3 para reencarnar, né? E o nosso livre-arbítrio todo o tempo está atuando, assim. Ninguém pede, ninguém proíbe a gente de ter medo, ninguém proíbe a gente de ser humano. A gente é o que a gente é, e ali, quando a gente mostra o que a gente está sentindo, a gente é auxiliado, né? A gente trabalha dentro de uma perspectiva de sintonia, de afinidade. A gente se encontra em alguma coisa, mesmo que a gente seja muito diferente, né? A vida é pedagógica. Ela entra com aquilo que mais vai fazer a gente mostrar o que a gente tem para oferecer para nós e para o mundo, né? E às vezes não existe muito assim, né? Falar um pote, um lugar que vai vender um pote de paciência, um lugar que vai vender um pouco de calma, né? Essas coisas são forjadas na vida. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de chegar e falar assim, nossa, Deus me dá paciência. 2 segundos depois acontece alguma coisa que a sua paciência vai precisar ser o quê? Forjada no fogo da situação. Porque é assim que funciona. Paciência não brota. Ela é cultivada. Tudo é semente.
No entanto, a gente já tem essa semente dentro da gente. A gente já é paciente em algum nível da nossa linha temporal de vida. A gente ainda está muito ligado a uma linha temporal cronológica, linear, mas o tempo de Deus é o tempo que não é do Cronos, é Kairos, que na mitologia grega é o tempo das coisas, é o tempo do amor. Que as coisas já são o que são. Elas só se manifestam ao seu tempo. Olha que coisa. Então a gente já é, né? E aí, diante disso, a gente chega na parte, né? Todo esse preparado para dizer da gestação em si. Como é que funciona o gestar, né? O engravidar, enfim. É como se fosse uma sinfonia. E é nesse momento em que a gente tem a dimensão divina da cocriação. Né? Quando está escrito lá no Evangelho que vós sois deuses, é porque nós podemos cocriar, ser partícipes da criação de Deus. Né? Quem outorga a vida é Deus, mas quem auxilia a chegada são os pais. Né? A mãe é o portal e o pai é meio que a chave. Sem um homem e uma mulher, tanto um pai e uma mãe, não há filho. E esses dois são importantes o tempo em que eles existirem. Mesmo que ali na frente, essa pessoa vai ser adotada por um outro casal. Mas o casal de origem foi quem deu a vida. E por isso já é importante ser grato. Qual é a coisa mais importante para você hoje? A mais importante, aquela que faz seu coração saltar. De amor, ou que te faz estar atento, né? Porque tem um certo receio. Essa coisa não existiria se você não tivesse vivo. Pela tua vida, existe o que é mais importante para você na sua vida. Então, não tem como dizer que os nossos pais não são importantes. Mesmo que meu coração esteja condoído e magoado com meu papai e com a mamãe, mesmo que meu papai não ficou, mesmo que a mamãe foi embora, mesmo que eles já se foram, já desencarnaram, mesmo que eu não os tenha conhecido, eles já me deram algo que já está em mim, eles estão em mim. Porque eu sou 50%, 50% outro. Numa vida que se inicia, há no mínimo 3 individualidades envolvidas, 3 espíritos imortais, 3 co-criadores que são diretamente envolvidos no processo de gestação de um novo corpo físico. Tem um homem, tem uma mulher e tem um reencarnante. E todos eles sujeitos. Não há vítimas e algozes. Há pessoas exercendo a sua vida, vivendo as consequências de escolhas pregressas, que foram truncadas, suavizadas ou agravadas por si próprios, né? Mas são 3 que podem se valer do fato de que são deuses, porque estão co-criando. E aí, o que vai estar atuando nessa tríade? Qualquer uma delas, em qualquer circunstância. Misericórdia divina. Amor. Porque a reencarnação é uma oportunidade de cura para o corpo espiritual. Sempre a gente precisa se lembrar. Respirem fundo e voltem lá naquele momento em que a gente estava falando. Você é sujeito ou sujeita? Você está no mundo sob a lei de amor. Todas as outras são leis regulatórias da vida, mas a lei magna, que está acima de lei de justiça, está acima de lei de causa e efeito, está acima de todas as outras, é amor. O amor, ele é firme às vezes. Quem é pai sabe que dizer não para um filho é uma das coisas mais difíceis, mas é uma das maiores provas de amor. É muito fácil você falar assim o tempo inteiro. Não dá trabalho. Você não tem que explicar, você não tem que fazer força. Então, o amor, ele atua consciente de si e da sua autoridade. O amor é uma autoridade. E a gente anda debaixo dessa autoridade no mundo. Não tem um ser vivo nessa terra que não está submetido à lei de amor. Mesmo que agora ele esteja adoecido e não enxergue e vire as costas, ainda assim, ele é filho de Deus. Perfeito no que ele serve à vida, porque ele tem um papel, todos nós temos um papel. E somos perfeitos debaixo de lei de amor.
por trás de todas as nossas dores existe um ser perfeito. Em Kairos, o tempo das coisas, a gente já é. Nessa sinfonia, em que os acordes maternos e paternos são entoados para essa criança vir, a gente não está nunca só. E é uma multidão que está junto com a gente. Deus não desampara a gente nunca. Ele manda, é universitário mesmo. Não é nem universitário, ele manda é pós-graduado, pós-doutor. Essas cenas são cenas da reencarnação de Segismundo, quando a mãe dele decide recebê-lo, né? Depois do ato sexual que teve durante o dia, né? Na noite, que o pai finalmente concordou, pelo intermédio e intercessão do filho, né? Do irmão do Segismundo, portanto. À noite, né? Depois que eles vão se dormir, a mãe desdobra e ela recebe Segismundo no colo e ela pede que ela faça isso ajoelhar. E a avó dela entrega. Todos os que vieram antes da gente estão por nós. E eles contam conosco para que a gente seja o melhor que a gente pode ser. Não é por eles. Eu não preciso consertar a vida de quem já fui. Eu não preciso consertar o que doeu para o meu pai. Eu não preciso ser feliz porque minha mãe foi triste. Eu não preciso lutar e ter um bom marido, ou não casar, ou não ter filho porque minha avó teve uma vida difícil. Não. Eu preciso honrar tudo que eles viveram e carregar em mim nessa história. Eu sou filha de todos aqueles que vieram antes de mim. Ó, tá tudo. E essa segunda imagem é o André Luiz, e o André Luiz vendo o Alexandre, fazendo as conexões genéticas. Meio Minority Report, já assistiu esse filme do Tom Cruise, que ele vai puxando os negocinhos assim? Conectando, né, geneticamente todas as coisas. O André Luiz narra isso com uma clareza muito bacana. Parece filme de ficção científica. Eu vou te falar, minha imaginação é meio mundo de Bob, eu consigo ver a coisa meio na frente. Depois vocês leiam para vocês ver que é sensacional. Alguém tinha que fazer esse filme. Quem é Matrix perto das histórias do André Luiz? Muito mais cheio de detalhes. E aí, esse é um processo em que eles estão... Os construtores são os espíritos que atuam diretamente no processo de reencarnação. Auxiliando no cumprimento desse mapa, fazendo as conexões, garantindo que tudo vai funcionar como precisa funcionar. Eles estão fazendo a redução, né? A magnetização do corpo do Segismundo, reduzindo para ele ficar em forma infantil, ficar cada vez menos lúcido, um pouco menos consciente, né? Cada espírito vai encarar isso na reencarnação de uma forma. A gente pode falar isso sobre um dia. Mas aí a gente chega no processo da reencarnação como algo. A gente tem 10 minutinhos, é isso mesmo, né, gente? Vou dar uma aceleradinha. Isso. Então, olha só. O que no processo de reencarnação acontece? Não é qualquer óvulo, não é espermatozoide, mas também não é aquela coisa, aquelas propagandas que a gente assistia, que aparecia um monte de espermatozoide, o óvulo lá no final para poder chegar, e via o espermatozoide e de repente começava a tocar uma música do Barry White, You're My First, You're My Last, My Everything, com um buquê de rosa, aí o que chegava com a rosa, entregava. E aí o óvulo deixava entrar. E também não é o mais rápido. Não tem a ver com rapidez. Não tem a ver com, darwinianamente, o mais apto a chegar, né? Tanto é que a gente tem aí predominância de algumas síndromes depois, pós-fecundação. Então, não é isso. O que acontece é uma coisa que se chama quimiotaxia positiva do ovócito. Esse é um nome bem esquisito para falar, de sintonia magnética. O perispírito atua para atrair mesmo. O óvulo libera componentes químicos que vão atrair por magnetismo, similaridade, isso, magnetismo espiritualmente, fisicamente são elementos que ele exala, que atrai o espermatozoide que precisa vir. Porque o espírito já está lá, ele tem a matriz, então tem que seguir aquilo ali. Ele precisa do espermatozoide que tenha isso, e o óvulo já está lá estabelecido, né? Quando esse espermatozoide entra, inicia a ligação do espírito da mãe por união, do espírito ao colo do útero da mãe, a mãe, por união magnética. A perspectiva médico-espírita é clara. Como a gente não sabe determinar exatamente quando esse espírito chega, a gente parte do princípio que chega quando uniu. Fecundou já é uma vida, entende? Porque a gente não tem como estabelecer. Então, um embrião que está congelado pode ter um espírito ligado? Pode.
Se eu descarto esse embrião, eu posso estar descartando uma pessoa que está lá? Pode. São possibilidades. A gente precisa conhecer para ter em mente fazer as escolhas que a gente faz, né? Tem vias. Até doação de embrião existe. Mas a gente precisa partir desse pressuposto, né? Mas olhar para todos com misericórdia. Tanto os pais quanto esse bebê que está ali, né? Aí, como é que funciona a vida desse neném na barriga? É lindo. A vida do bebê na barriga vai funcionar assim. Tem a ver com planejamento reencarnatório, então vai suceder naquela gestação o que está planejado para suceder naquela gestação. Tem a atuação do plano espiritual, que eles ficam ali presentes e atuantes, como médicos, 100% ligados e atuando para poder manter aquela gestação em andamento e remover empecilhos, porque às vezes acontece interferência externa, né? Espíritos que não querem que aquela pessoa nasça, etc. Então, eles estão ali, existe, gente. E os relatos são de famílias grávidas, a gente acompanha no Bem-vindo à Vida na AMENG, um monte de famílias grávidas. Os relatos que se tem é uma presença de muitas. É uma equipe grande. E é uma sensação de amor imensa. Então, tá tudo lá. O que é importante esse casal saber quando eles estão? Inclusive, antes de conceber, que eles estão amparados. Então, é pegar a canequinha e ir lá pedir socorro, sabe? Enche a minha caneca, me auxilia, eu tô com medo, eu tô cansado. E isso é importante a gente estar verdadeiramente consciente de nós, né? Para conectar com tudo aquilo que a gente tem. O espírito reencarnante atua, tanto é que existe trocas entre ele e a mãe. A mãe, às vezes, começa a manifestar comportamentos que não são comuns dela, né? Começa a ter uns momentos assim, hormonalmente. O que é o hormônio? O hormônio é a atuação do espírito no corpo, né? A gente tem aí as glândulas que nos respaldam nisso, mas assim, o espírito reencarnante atua e às vezes essa troca simbiótica com a mãe acontece. E, da mesma maneira, a mãe influencia na sensação dessa criança. Por isso é importante que a gente esteja vigilante. De repente eu não posso pensar nada. Não é isso. A gente continua sendo humano, né? Nem porque a gente frequenta a casa espírita todo dia que a gente melhora, assim, ó, tô ótimo, sou uma pessoa que não erra mais. Não é isso. É ter a capacidade de olhar, reconhecer e, diante daquilo, buscar ajuda para fazer alguma coisa. A mãe vai ficar com medo, vai ficar nervosa, vai ter coisas. Então, ela precisa buscar ajuda do companheiro, oração, meditação, no grupo espiritual, terapia, sendo o caso. E o pai é a mesma coisa, a gente não pode esquecer. O pai também é atuante. Ele cria esse ambiente junto com a mãe. Ele sustenta. O homem, a gente tem essa impressão de que o homem não está muito, mas no livro da Cristiane, né, que é o livro que a gente está baseando, que é o Gestação, esse é o livro que dá o título, na verdade. A gente está baseando num monte de coisa. Mas ela tem uma narrativa desse processo do pai. E o pai faz muita diferença. O pai atua ativamente. Tanto é que as crianças, muitos deles reconhecem a voz do pai quando nasce, porque o pai conversa, né? E o que é a família? Não é só um lugar que a gente mora, é um ninho, né? Os pais, eles são responsáveis por manter o melhor ambiente possível. E é o possível. A gente faz o que a gente pode, de verdade. E aí, no momento em que a gente pode fazer melhor do que aquilo, a gente vai fazer, né? O que acontece quando a gente está pretendendo engravidar, ou está grávida, ou diante disso? Que a gente se prepare. Hoje a gente tem recursos que nossos pais não tiveram. Tanto de conhecimento teórico, tanto de acesso a recursos infindos, né? Quando que a gente ia ter... Quando eu era criança, eu não tive palestra falando sobre gestação. Eu não tive grupo de evangelização no ventre para mim, para o meu nascimento, para meus pais. Eles foram do jeito que eles vieram, assim, né? E esse mérito é todo deles, o que eles fizeram com tudo que eles tinham, né? Então, assim, é importante que a gente se organize para fazer diversos pré-natais, além do pré-natal físico, né? Pré-natal físico é acompanhamento médico, as terapias integrativas, coisas desse tipo. O psicológico seria trabalhar as expectativas do casal com relação tanto à gestação quanto à vida dessa criança que vai vir, né? E entregar
O Alex perguntou sobre a influência do molde materno. Alex, eu posso te mandar uma referência para você ver? O que acontece? A criança e a mãe, na verdade, uma mútua influência. A criança sente junto com a mãe, mas a mãe também sente o que a criança sente. Então, se a mãe fica triste, a criança vai sentir. Ah, meu Deus, não posso ficar triste? Não, conversa com seu filho e explica. Eu fazia isso com meu filho. Fica parecendo meio maluco, porque a criança não está aqui, a gente é criado para ser concreto, né? Mas é assim, a mãe tem muitas coisas, né? A gente sente turbilhões, tudo que a gente é, vezes 50. Aí você se sente triste, tá com medo, você fala assim, você tá chorando, tá tendo choro, tá nervosa? Fala pro teu filho, filho, mamãe tá nervosa. Mamãe tá triste, mamãe tá preocupada. Isso faz parte, sabe? Às vezes a gente sente isso mesmo. Mas olha, não precisa ficar com medo. Porque você, filho, tá vindo através da mamãe e do papai, e a mamãe, do jeitinho que ela é, até sentindo medo, é a mamãe que Deus escolheu. Ai, que lindo, Alex, é isso mesmo. Porque o que acontece, mesmo se essa mãe seja uma mãe medrosa, uma mãe que tá triste, que tem uma tendência melancólica, que tem qualquer coisa, e esse pai seja um pai mais sério, que não gosta de conversar com a barriga, Deus já sabia do jeito que as pessoas são antes da criança vir nascer. Os pais são os pais perfeitos para aquela pessoa, justamente porque eles são imperfeitos. É na nossa imperfeição que a gente oferece campo para a criança aprender a atuar. Foi assim que a gente aprendeu, entende? Não existe punição, é tudo misericórdia. Então, o que a gente faz quando a gente está com medo? A gente conversa com o nosso filho e explica do jeito que ele entenda. Né? Porque ninguém faz reforma íntima de um dia para o outro. Não, li 3 livros do Hamed, estou pronta para a vida. Você agora é amigo espiritual do Emmanuel. Não é assim. Então, é reconhecer o que você está sentindo, né? E isso faz parte do pré-natal, Alex, espiritual. Que é a higiene mental, oração, meditação, passe, culto no lar. Porque tem hora que o treco sobe num grau que você não consegue se regular, você precisa de ajuda. E o casal precisa estar sintonizado de olhar um para o outro para poder pedir ajuda. Olha, gente, o outro não adivinha. A gente queria, mas não adivinha. Então, a gente precisa dizer o que a gente deseja. O que eu quero de você? Eu quero que você sente ali e me deixe chorar no chuveiro um pouquinho. Ok. Eu quero deitar no seu colo. Ok. Eu quero que você vai buscar para mim melancia com chantilly. Ok. Comunique-se. Vocês estão juntos não é à toa. Vocês são os pais que essa pessoa precisa. E são o casal que o outro precisa também. Não tem nada vão nesse mundo. Né? E é importante criar essa relação com o bebê, né? Um pré-natal físico, psicológico, espiritual, é saber reconhecer-se, entender o que você precisa e ir buscar o que você não tem. Porque realmente a gente não tem tudo. Às vezes a coisa passa de um certo limite, a tristeza está muito constante, ou o nervosismo está muito constante, você precisa buscar alguém que te auxilie. Meninos, falta 1 minuto. Como a gente faz? Ficou faltando só um pedaço, na verdade, que é sobre parentalidade mesmo, que é sobre os pais. Assim, você quer concluir com mais 1, 2 minutinhos? Pode ir, Sérgio. Pode? Então, vou fazer isso. Se for o caso, depois a gente pode fazer um sobre parentalidade especificamente, tá? Posso fazer um comentário? Oi? Posso fazer um comentário? Pode. Tá, eu estou encantada, eu cheguei atrasada, mas eu achei bacana quando você colocou agora a parte final dessa importância, né, da conexão do casal e a percepção que eu tenho que nós fazemos parte de uma geração que agora tem consciência dessa importância, né? Exatamente. Que eu costumo dizer que é mais desafiador, mas muito gratificante educar esses seres. Eu tenho 2 pequenas que estão vindo, eu percebo a percepção que elas têm é muito maior da que eu tinha. Isso eu falo é fantástico, né? Muitas vezes eu
procuro de uma forma bem consciente, a gente tem escutado muito, é birra, às vezes não é birra, crianças pedindo socorro, e você dá um exemplo, o que você quer? Eu faço isso oposto, eu tô conseguindo falar com meus meninos, o que tá acontecendo? Vamos sentar, não quer falar? Então vamos desenhar e vamos colorir o que está acontecendo. Eu sinto que tem surgido um efeito bem positivo, com essa consciência que são espíritos em corpo de criança. Eu sou pai, eu sou mãe, meu marido é pai, mas nós também temos que respeitar essa individualização, não individualidade, que é diferente. E esse, como é que é seu nome? Viviane. Viviane, isso é perfeito. E é importante a gente entender que ele é um sujeito, não é verdade? É o sujeito, encantada com você, é o sujeito que está se constituindo, eu tenho que respeitar isso, né? É diferente, é muito fácil falar que é birra, é muito fácil eu ir pela linha do extremismo, né? Vem cá, vamos descobrir juntos, né, o que está acontecendo? E isso é possível, Viviane? A gente maternar e paternar dessa maneira é possível quando a gente se materna e se paterna desse jeito. Antes, e você falou uma coisa bonita lá que eu peguei, é o perdoar essa mãe que foi superprotetora ou essa mãe negligente. Quando eu perdoo, eu saio da posição de criança, né? E me torno um adulto consciente, é o maternar consciente, o paternar consciente. Encantada com sua palestra, viu, Rodrigo? Linda! E aí, Vivi, o segundo, Vivi, já estamos íntimos, eu conheço você desde que a gente mais do que isso um pouco, assim, para além do perdoar, é aquela coisa que o Gandhi faz, assim, é entender que eu... Isso, perfeito, entender, compreender a história da minha mãe, o que foi para ela, eu adorei, você falou, entender meus ancestrais, o que eu trago deles em mim, não, tô encantada, viu, adorei. O que tem na gente é o que potencializa, sabe? Exato. Às vezes o que precisa emergir só emerge nesse momento, é meio igual aquelas histórias de videogame, de desenho, que o herói aparece no perrengue, mais perrengado. É Exato. isso. O nosso pai e a nossa mãe dão tudo o que eles têm. E Exato. é aquilo que eles têm. E eu, confrontado com aquilo, acho o que eu tenho para poder oferecer. Não há falta para quem se apropria da vida com abundância. Se você que lindo! não te falta, foi dado o suficiente. Eu tenho uma mãe que eu preciso, é isso. Sempre é fácil, não é? Não. Lindo. A gente briga, fica nervoso, porque nós somos humanos. E aí, abraçar a nossa humanidade e abraçar o que você não dá conta, e se precisar buscar ajuda, é o que é, né? Graças a Deus, a nossa geração consegue fazer isso. Nossos homens com suas mulheres, e isso vai se caminhando, né? Cada geração melhora. A gente precisa abrir nosso olhar. Porque o mal é barulhento, não quer dizer que o mundo é ruim. O mal faz muito barulho. E quando você entra nessa trilha de olhar para o menos, é difícil sair. Então, é começar a criar trilhas e rotas de gratidão e de amor. Para chegar no amor mais importante, que é aquele que Jesus te apontou. Jesus dava dicas, gente. Ele falava em ordem invertida para deixar a gente meio confuso, mas a dica está lá, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amará a teu próximo como a ti mesmo. Você vai amar o próximo como você se ama. Se seu amor está capengado, é isso que você vai oferecer para o outro. Então, ajeita a sua casa, ajeita se amar na sua imperfeição, porque você é imperfeito, tem um monte de defeito, dá cabeçada crassa, faz bobagem. Como diz meu filho, faz mamagem. Faz bobagem, faz. Mas tudo bem, Deus te ama assim, oi. Amar minha humanidade, né? Meus erros, meus defeitos. Porque, olha, a gente só consegue melhorar, só melhora quem é imperfeito. Porque quem é imperfeito não precisa fazer nada, fica lá guardadinho no armário, né? Então, assim, caber mudança só em quem reconhece que tem algo a ser mexido, né? E aí essa imagem é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra que o Senhor Deus te dá.
para que se prolongue os seus dias, para que a vida seja longa na terra que Deus te dá. Essa é a nossa raiz. Tenta se reconciliar com aqueles que te deram a vida. Se tiver difícil, procura ajuda. Porque quando eu me conecto com os meus pais, eu me conecto com Deus. Porque quem deu ordem para o meu pai e para minha mãe ser meu pai e minha mãe cheio de defeitos do jeito que eles são? Deus. Deus erra? Às vezes a gente questiona, não foi assim que Lúcifer caiu? A gente tem essa coisa meio Lúcifer. Então, parar de brigar com Deus. Porque quando eu brigo com meu pai, com a minha mãe, eu brigo com Deus. E aí, pra gente fechar, Rodrigo, prometo, nós estamos terminando. Eu quero contar uma historinha para vocês dessa criatura aí, que sou eu. Eu sou Célia Moreira, filha de Selma e Helder. Meus pais me deram de presente uma lembrança sistêmica de quem eu sou. Meu nome é a mistura da minha mãe e do meu pai. Selma e Helder. Sou eu, Célia. Então, nem se eu quisesse, eu podia fazer de conta que eu não era filha deles. Então, eu já venho com uma lembrança no meu nome, na minha identidade de quem eu sou. Que generosidade, né? Eu sou uma mulher brasileira e eu escolhi estar onde eu estou. Eu não estou aqui à toa, nem a passeio, né? E eu sou esposa do Marcos e mamãe do Antônio Bento, nessa ordem. Antes de ser mãe, eu sou esposa. Antes de ser esposa, eu sou uma mulher. Antes de ser mulher, eu sou filho. Essa ordem, uma coisa alimenta a outra. Ser filha de alguém faz você ser homem ou mulher, ou filha ou filho. Ser mulher ou homem faz você ser esposa ou esposo. Ser esposa ou esposa é o que propicia você ser mãe e pai. Se a relação do casal se distancia, a maternidade e a paternidade pesam um pouco. A gente pode falar disso depois, em algum momento. Mas a gente precisa seguir essa ordem. Quem é você? Quem é você? E aí eu sugiro que vocês façam isso depois num papel. Escrevam. Filhos de quem? O que vocês são? Esposos de quem? Mãe de quem? E se não tem filho ainda, não tem problema. Escreve tudo aquilo que você tem de projeto e coisas que você faz na vida. Isso é filho também, né? E aí, quando eu dizia sobre respeitar o destino do outro, que a gente precisa entender esse bebê que vem como um sujeito, como nós somos sujeitos, eu queria contar para vocês a história desse neném, que é o sujeito de sorte, que está lá no início. Essa sou eu, a Célia, meu esposo Marcos fazendo pose, nós dois no dia do nosso casamento, e esse é o primeiro ultrassom do Antônio Bento, nosso filho, que hoje está com 2 anos e 8 meses. O Antônio Bento, o que é respeito ao destino do outro? O Antônio Bento foi uma gestação perfeita, sem nada, nenhuma intercorrência, assim. Mar calmo, céu azul, de brigadeiro. Até chegar no 3º trimestre, que eu fui fazer o ultrassom de Doppler. Eu cheguei toda feliz, achando que eu ia ver a cara do meu filho, ter certeza que ia ter um piruzinho lá, porque a médica fala para você que é menino ou menina, você ainda fica meio na dúvida. Eu vou lá ver, chego na coisa, o ultrassom demorando horas, ela olhando, ela fala assim, liga para sua médica, vai para o hospital agora, com 30 semanas. Eu não tinha tido nada na minha gestação inteira. De lá eu fui para o hospital, tomei 2 injeções de corticoide num dia e no outro para poder acelerar o pulmão, porque o Antônio Bento possivelmente ia precisar nascer, eles iam manter ele na minha barriga enquanto fosse possível, fosse benéfico. Me deram alta no sábado, eu fiquei empolgada, falei, não, agora vai, esse trem vai andar mais, nós vamos conseguir empurrar ele até pelo menos a semana 37, que é onde acaba a prematuridade. Na quarta-feira, eu tinha que fazer ultrassom um atrás do outro. Na quarta-feira seguinte, eu vou fazer ultrassom, o que acontece? A médica me mandou para o hospital de novo, ela fala assim, não vai ter jeito. Eles não conseguiam ver fluxo sanguíneo suficiente para manter o Antônio na minha barriga. E aí eu fui ser tratada no SGAR da Unimed, que é de alto risco. E eles perceberam que com 30 e poucas semanas, meu filho estava com 1,5 kg. E eles estavam monitorando que enquanto tivesse fluxo de sangue, ele ia ficar lá. Aí, no belo dia, eles falaram assim, então, eles vão ter que nascer amanhã. E aí, no dia 21 de abril de 2018, pesando 1,390 kg, porque na hora que ele nasceu, eles pesaram 1,400 kg, aí a pessoa falou assim, não, tira a touca, que a touca pesa 10 gramas. 1,390 kg nasce Antônio Bento, Moreira Mendes Pereira de Andrade. Parece nome de coronel mesmo, né? Essa história não era minha. Essa história era dele. Eu queria controlar o que eu não tenho controle. E é isso que dá dor. Dá dor não, dá sofrimento. Porque a dor, ela vem. O Buda fala que o nosso sofrimento vem de todo o movimento de não sentir dor, né?
Então, a história do Antônio é dele. E essa força é dele. E aí eu cheguei a um momento de me questionar como mãe, o que eu tinha feito para que meu filho nascesse prematuro? Será que eu tinha tomado café? Era o estresse do meu trabalho que me tomava 12 horas? E me falaram assim, Célia, se foi, não conseguiram achar a razão. Fizeram todo o biópsia, tipo assim, se foi isso que aconteceu, é porque era isso que era necessário para o seu filho vir do jeito que ele precisava. A gente fica até meio diferente, assim. Eu sou uma pessoa muito esclarecida, li coisas pra caramba. Como é que eu me perdi nisso? Eu ficava me perguntando. Porque não é a minha história. O destino é dele. Como cada filho que a gente tem. Aqueles que vêm e que ficam. Aqueles que vêm e ficam por 3, 4, 7 semanas. Aqueles que ficam por 3 meses. Aqueles que ficam o tempo de nascer e se despedem dolorosamente. É doído isso. Dos pais 2, 3 dias, horas depois de nascer. Todos esses são filhos. E todos precisam ser anexados, incluídos na história da família. As estrelinhas já brilharam para a gente tem que encerrar. Tá muito bom. Pena Tá por ter que interromper, mas a gente vai ter que encerrar. Então, vamos encerrar? Sim. Isso, faça seu fechamento aí. Ô Brad, você faz a prece? Eu fazer? Não, eu ia pedir para o Vlad, então você encerra e não, pode fazer, porque eu não ouvi, deu um cortado, menino. Cortou. Ô, Rodrigo, o meu tá falhando. Tá. Pode fazer para a gente, Céu. Então, ok. Então tem tempo de fazer prece, né? Não vai cair em cima da gente, não. Deus segura. Segura aí. Se cair, eu mando vocês por WhatsApp, você distribui a prece. Tá bom. Essa prece, meu pai que me ensinou quando eu era criança. Então, ela tem uma força muito, muito grande para mim. Ela é assim. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me no teu coração, de paz e de amor sem fim. Que assim seja. Célia, querida, parabéns pelo trabalho, viu? Um beijo no seu coração.